Fala, torcedor merengue! E aí, empatezinho com gosto amargo hoje, né? Mas olha, eu acredito que depois do apito final, analisando friamente, racionalmente, esse empate nem foi tão amargo assim. Eu vou explicar depois o porquê. Mas hoje, o Real Madrid ele tinha um grande desfalque ali, que era a ausência do Mbappé, que está lesionado e deve voltar ali perto do El Clássico no final de outubro. Então, sem o Mbappé disponível, né, muito se cogitou no que o Ancelotti ia armar para o jogo de hoje, né? Muitos pensaram que ele manteria o 4-3-3 só substituindo o Mbappé pelo Endrick, né, o Endrick sendo o 9, ou então o Rodrigo como falso 9, ou o Vinícius Júnior como falso 9, e abrindo o Arda Güler pelo lado direito, ou então, né, a opção que era mais cotada, que era dele usar o 4-4-2 da temporada passada, que deu tão certo, né, na temporada passada. E foi isso que ele fez na partida de hoje. Ele voltou, né, com Vinícius Júnior e Rodrigo no ataque e fechou o meio-campo com Tchouaméni, Valverde, Bellingham e Rodrigo, e Modric, perdão, e a linha defensiva já tradicional com Carvajal, Militão, Rüdiger e Mendy, além do Courtois no gol. E com o 4-4-2 de volta, o 4-4-2 que, nos deu tantas alegrias na última temporada. O Real Madrid hoje ele foi uma equipe mais coesa, mais equilibrada, que não sofreu tanto defensivamente, tendo mais um meio-campista ali, né, para controlar o jogo. O Real Madrid teve mais posse de bola, mas no primeiro tempo, assim, o Real Madrid teve a posse de bola, o Atlético de Madrid também não fazia muita coisa. A posse de bola do Real Madrid não era muito efetiva, e foi um primeiro tempo bem sem graça mesmo. Se fosse um Alavés e Celta de Vigo, sendo aquele primeiro tempo, ninguém prestaria atenção, só prestaram atenção mesmo, eu acho, porque era um derby de Madrid, mas foi um 0-0 nos primeiros 45 minutos, bem fraquinho mesmo. No segundo tempo, o jogo ele começa a ferver, não tem tantas chances claras nem para o Atlético de Madrid, nem para o Real Madrid, mas o árbitro começa a distribuir cartões na partida, e já sabe, né, lá no estádio do Atlético de Madrid, no Civitas Metropolitano, o ambiente começa a ferver, daí o jogo ele esquenta, mas mais nessa parte de clima de jogo mesmo, não com chances claras. Apesar disso, o Real Madrid abre o placar ali, numa bola parada, o Modric ele finge que vai cruzar, joga para o Vinícius Júnior, que passa pelo Depou, cruza, a bola desvia, se eu não me engano, ali no Tchouaméni, sobra para o Militão, que enche o pé, a bola até desvia no Llorente antes de entrar, Llorente, ex-Real Madrid, e o Real Madrid abre o placar, faz 1-0. Depois desse gol, logo em seguida, a torcida do Atlético de Madrid começa a dar os seus tradicionais pitis, né, as suas tradicionais choradeiras, e começa a jogar coisa no gramado, isqueiro, principalmente ali em direção ao Courtois, né, que também já foi jogador do Atlético de Madrid, então eles têm uma raiva em cima do Courtois, que foi pro rival, né, e já ganhou 2 Champions com esse rival. E a partir dali, o árbitro ele decreta uma paralisação no jogo, o jogo fica 10, 15 minutos parado, e volta, o Real Madrid volta bem, e volta sem mudar as peças. O Ancelotti ele mantém a equipe que começou como titular, até porque o Real Madrid, em comparação ao Atlético de Madrid, ele veio com 2 dias a mais de descanso. O Real Madrid tinha jogado na terça-feira só, enquanto o Atlético de Madrid tinha jogado na quinta-feira. Então o time do Simeone teve ali 2 dias a menos de preparação para a partida, então em tese estava mais cansado, e até por isso o Ancelotti demorou para mexer na equipe. As mudanças do Ancelotti foram nitidamente ali defensivas, ele tira atacantes e começa a colocar laterais, então ele faz 2 dobradinhas, né? Pelo lado direito ele faz ali Carvajal e Lucas Vázquez, e no lado esquerdo Mendy e Fran Garcia. Eu vi muita gente comentando depois do jogo, o Ancelotti recuou e o Real Madrid tomou um empate por conta disso, o Ancelotti chamou o Atlético de Madrid. Pode até ter sentido que chamou o Atlético de Madrid, mas a verdade é que o Atlético de Madrid, o time colchoneiro ali, ele não criou, incríveis chances de gol, ele não amassou o Real Madrid lá no campo de defesa. Acho que não foi isso. O gol ali de empate do Ángel Correa, o argentino, já nos acréscimos, é um gol meio que no acaso, não dá para culpar
o Ancelotti, tipo, pô, recuou o time, deu espaço para eles atacarem. Não, o gol sai até que meio que num contra-ataque, é numa bola que o Endrick divide, perde ali, e o Atlético de Madrid já espeta, né, o Galán já espeta ali o Ángel Correa, que faz o gol de empate, que a princípio tinha sido anulado por impedimento, mas ali na tecnologia do impedimento semiautomático, o atacante do Atlético de Madrid não estava impedido e deixou tudo igual em 1-1. Mas volto a repetir, entendo a frustração ali do torcedor com o Ancelotti, de meio que recuar o time, mas eu realmente não acredito que o empate tenha vindo por conta disso. Se o Real Madrid mantém a formação, mantém, né, jogadores ofensivos e toma um empate, poderiam falar que tomou um empate porque o Ancelotti não tentou segurar o empate, não deu uma segurada. E falariam isso muito provavelmente. Pô, tava pra frente, pra que atacar se já tava ganhando? Daí como recuou, o discurso é meio que pronto. O Ancelotti recuou, então o Atlético de Madrid empatou por isso. Pode até ter sido, como eu disse, tem um certo sentido, mas o lance do gol em específico eu não vejo como um problema de um time que está jogando pelo empate. Pelo empate não, né? No caso ali pela vitória mínima de 1-0, no caso tentando, né, manter a qualquer custos aquela vitória mínima ali. Creio que vale destacar hoje mais uma baita partida do Fede Valverde, não à toa, né? Ele foi eleito o melhor da partida, o MVP, pela La Liga ali da partida de hoje, do derby de hoje. O Uruguai fez uma partida, pô, muito completa, arrancando tradicionalmente já com a bola, marcando muito, fechando muito o lado direito ali com o Carvajal. Em alguns momentos o Carvajal subia e ele que fazia, né, a recomposição defensiva, ele que fazia ali por alguns minutos, alguns segundos, a função de lateral direito. Então o meio uruguaio foi justamente eleito o melhor da partida de hoje. E pra mim, apesar desse gol, pô, tomar um gol nos acréscimos é sempre ruim, é chato, né? Ainda mais tomar o gol de empate, pô, de uma vitória que estava ali nas mãos. É complicado e deixa realmente, pô, o torcedor chateado porque a vitória estava indo para o Santiago Bernabéu, no caso. Mas eu acho que analisando depois do jogo, friamente, é um resultado ok, claro que dava para vencer, mas no fim o Real Madrid diminuiu a distância para o Barcelona, né? O Barcelona que ontem perdeu para o Osasuna fora de casa por 4-2, né? Então a distância do time catalão era de 4 pontos. Com a vitória do Real Madrid, com o Real Madrid vencendo, como vinha acontecendo até praticamente o último minuto, a diferença estava caindo para 1 ponto só. E no fim caiu para 3. Mas, pô, se a gente analisar antes da rodada começar, a gente vai ter um jogo difícil fora de casa contra o Atlético de Madrid, e o Barcelona também vai ter um jogo chatinho, complicado contra um Osasuna que é sempre muito forte jogando em Pamplona. Mas a gente meio que não contava com essa derrota do Barcelona, até poderia contar com um empate, mas com uma derrota não. E se a gente, antes da rodada começar, falasse, ó, nessa rodada a distância do Barcelona para o Real Madrid vai diminuir, a tendência era aumentar, ou era o Barcelona empatar e vencer, e o Real Madrid empatar, né, meio que tropeçar fora de casa era meio que comum, já era meio que contado, digamos assim, um tropeço fora de casa contra o Atlético de Madrid. Veio o empate e veio a derrota do Barcelona, e no fim o Real Madrid conseguiu diminuir a desvantagem que ele tinha para o time catalão, e agora é de 3 pontos, e com 2 jogos, né, com 2 confrontos diretos a serem realizados ainda. Então, no fim, o Real Madrid depende só de si para ser campeão espanhol mais uma vez, né, a segunda vez seguida. E o Real Madrid, no fim, ele mantém a sua invencibilidade na temporada. Claro, não está sendo um início dos sonhos, né? Um primeiro semestre dos sonhos até o momento, mas o Real Madrid, os tropeços que o Real Madrid teve até agora foram 3 empates e os 3 fora de casa. E além da invencibilidade na temporada, o Real Madrid chega a 40 jogos seguidos sem perder na La Liga. Então ele pode até alcançar o recorde do Barcelona. Esse recorde é do time catalão, que ficou 43 rodadas sem perder na La Liga, em 2018, se não me engano. E se o Real Madrid mantiver essa sequência, ele pode quebrar esse recorde do time catalão. Agora a equipe de Carlo Ancelotti volta a campo já na quarta-feira, dia 2 de outubro agora, virando o mês,
volta a campo pela Champions League. Segunda rodada da fase de liga dessa nova Champions, digamos assim, vai jogar fora de casa, lá na França, contra o Lille, e visa, né, não perder, pelo menos um empate, eu acho que o torcedor espera contra o Lille lá na França, mas a tendência é uma vitória do Real Madrid, para o Real Madrid seguir, né, com a sua sequência invicta na temporada, e caso vença na Champions, chegará a 6 pontos, né, 6 pontos de 6 possíveis. É algo muito importante para o Real Madrid ficar ali entre os 8 primeiros dessa primeira fase da Champions League e já ir direto para as oitavas de final, não precisar passar por uma pré-oitavas que a gente não sabe quem vem do outro lado. Mas é isso, no geral, do jogo de hoje. Como eu disse, um empate com gosto amargo, mas acho que racionalmente, se a gente for frio, não foi tão amargo assim. Mas comente aqui o que você achou do jogo de hoje. Diz aí, você acha que o Ancelotti errou? Acha que no fim foi sim um empate ruim pra gente? Comente aqui pra gente o que você achou da partida de hoje. É isso, uma boa semana a todos e Alá Madrid!